Boa tarde, turma. Boa tarde, gente. Boa tarde, professores. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa, que tem como tema inovar no ensino de ciência no contexto da pandemia de Covid-19. A nossa roda de conversa faz parte da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Para essa nossa conversa, fazem parte da nossa mesa a professora doutora Luana Silva Bittencourt. Professora Luana é doutora pela Universidade Federal do Amazonas, através do programa de pós-graduação em Rede Bionorte de Biotecnologia, em área de concentração, biodiversidade e conservação. Possui mestrado em biodiversidade tropical pelo PPG Bio, através da Universidade Federal do Amapá, especialização em química ambiental pela Universidade Estadual do Maranhão e graduação em biologia pela Universidade Estadual do Maranhão. Tem experiência na área de limnologia, com ênfase em bioindicadores e qualidade de água, sanidade de organismos aquáticos, parasitologia de peixes de água doce. Atua com os temas zooplâncton, fitoplâncton, ecologia aquática, parâmetros físico-químicos da qualidade de água, sanidade de peixes. Atua como prática do ensino de ciência, prática do ensino de química, fundamentos teórico-metodológicos em ciência. Atualmente é professora efetiva e coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Amapá. Temos também compondo a nossa mesa a professora doutora Gerlane de Fátima dos Santos Pereira. Ela é doutora e mestre em Educação, em Ciência e Matemática pela Universidade Federal do Pará, através do Instituto de Educação Matemática e Científica. Especialista em Política e Gestão de Financiamentos na Educação pela UFPA, em Unidade de Terapia Intensiva pela Faculdade de Tecnologia Internacional, licenciada e bacharel em Enfermagem pela Universidade Federal do Amapá, licenciada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, licenciada em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação, Programos. Tem experiência na área de educação, atuando no ensino de ciência, com ênfase em relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Atualmente, ela desenvolve pesquisa nos seguintes temáticas: ciência, cinema e o ensino de ciência, controvérsias sociocientíficas e argumentação no ensino de ciências. É coordenadora do projeto de extensão Cinema Consciência, executado nas escolas de rede pública do município de Macapá, em Santana, no estado do Amapá, desde o ano de 2014. Atualmente, professora adjunta da Universidade do Estado do Amapá, no Colegiado de Ciências Naturais. Outro componente da nossa banca, da nossa mesa, roda de conversa, é o professor Ramon de Oliveira Santana, doutor em Educação e Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Universidade de Brasília, mestre em Educação em Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Sergipe, graduada em Química pela Universidade Federal de Sergipe, tem experiência na área de Educação em Ciências, com ênfase no ensino de Química, coordenador do Laboratório Pedagógico de Química, da UEAP, Universidade do Estado do Amapá, desenvolve trabalho que trazem como premissa a importância do pensarmos práticas pedagógicas transformadoras e que contribuam com o diálogo dos saberes e pluralismo epistêmico. Atua nas linhas de pesquisa decolonialidade no ensino de ciência, relação entre saberes tradicionais e ciência, formação de professores e o ensino de ciência, inclusão e o ensino de ciência e educação intercultural. É membro do grupo de pesquisa em Educação, Saberes e Decolonialidade, atualmente professor adjunto da Universidade Estadual do Amapá. A nossa roda de conversa, ela terá como dinâmica uma apresentação contínua. Então, vai iniciando da professora Luana, depois a professora Gerlane, passando para o professor Ramon. Aos alunos que querem participar ativamente, a gente deixa no final da apresentação dos três, podem participar fazendo a pergunta direcionada aos professores, ou colocar no chat, que aí no final das apresentações, eu faço as perguntas, ou quem pretender pode também fazer pergunta direcionada, tá? Então, damos início à nossa roda de conversa, convido a professora, passo a palavra à professora Luana, para dar início à nossa apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde, deixa eu ligar aqui o... Bom, queria agradecer, né, a gentileza de todos os participantes aí que aceitaram esse nosso desafio aí de conversar um pouco sobre esse tema que é tão pertinente para a nossa realidade. E também agradecer os alunos, os acadêmicos, que eles foram aí
pegos de surpresa, mas, na verdade, vão participar de uma forma muito dinâmica com a gente. Então, gente, vamos iniciar aqui a nossa apresentação com uma... Pode passar, professor Ramon. Com uma frase, né, que eu achei muito interessante sobre a questão do que a gente tem vivenciado hoje, o ambiente educacional, né? Então, com a popularização da tecnologia digital, experimentamos uma relação sem precedentes entre quantidade, velocidade e métodos de criação e disseminação de informações, alcançando inúmeras trocas, mudanças sociais e culturais, promovendo o surgimento de novas formas de pensar e sentir, agir e viver juntos. Então, hoje, essa frase bem comprida, por sinal, ela resume claramente o que temos aí vivenciado nos últimos meses, nós como docentes e também como discentes aí da educação, certo? Então, o ensino de ciência em tempos de pandemia, assim como as demais outras áreas, né, do conhecimento, tem passado por grandes transformações. Então, eu vou fazer um breve chamado da questão dos dados aí históricos, né, da questão da pandemia. Então, a ideia, né, da pandemia aí, a notícia surgiu no final de 2019, ainda muito sorrateira, né, com algumas identificações de casos aí que seriam pneumonias ou casos gripais mesmo na cidade de Wuhan, na China, e a partir daí os pesquisadores começaram esse processo de identificação, de levantamento dessas informações, e em 11 de março, né, a Organização Mundial de Saúde ela declarou a pandemia do coronavírus de acordo com esse estudo de Moreira e Pinheiro 2020. Então, na verdade, algumas palavras começaram a surgir no nosso dia a dia, na nossa vida, e nós começamos, assim, de uma forma muito atropelada, a vivenciar com esses termos, que, no caso, seria o distanciamento social, em que as pessoas, por conta dessa falta de conhecimento das informações sobre a Covid, né, tiveram que ter também a questão do isolamento a partir da detecção dessa doença. Então, muitas pessoas tiveram que se isolar. E também uma outra etapa, que seria a etapa de quarentena. Então, as políticas públicas aí, né, nossos governantes, eles passaram a planejar ações para que a população pudesse, a partir desses 3 nomes aí que está aí na nossa... Começaram a pensar de que forma a população seria aí protegida. Então, o sistema de ensino público e particular, né, seja na educação básica, seja no ensino superior, em qualquer uma dos níveis aí de ensino, eles começaram eles, na verdade, foram pegos de surpresa, e aí, como diz aqui, né, o ensino remoto, de forma como foi concebido em meio à pandemia, ela não oportunizou uma qualificação e um treinamento dos professores da rede pública, que precisavam, através de um esforço próprio, na base do improviso e da adequação, desempenhar suas atividades à rede pública. Então, quando iniciaram-se os novos planejamentos dessa sequência de como seria o andamento das atividades de ensino, né, os professores realmente estavam aí se sentindo, né, totalmente despreparados para isso. Pode passar, professor. Então, o cenário imposto pela Covid ao sistema público, no caso do ano de 2020, associado a um aumento da dependência da utilização de tecnologias digitais, veio aí representar um vasto campo, né, de investigação que passou a ser estudado para compreender até que ponto de vista a utilização dessas mídias poderiam auxiliar nos avanços ou retrocessos na melhoria desse processo ensino-aprendizagem
e também na eficiência do trabalho dos professores. Então, toda essa sistematização de conhecimentos, de aplicação, de metodologias, ela passou a ser um objeto de estudo de todos os envolvidos aí. Então, segundo esse autor, a inserção dessas tecnologias nas escolas, ela está fazendo surgir novas formas de ensino, que na nossa atual realidade está muito evidente, e daí a ideia da gente trazer para essa nossa roda de conversa esse tema tão interessante. Então, alguns pontos aí começaram a surgir na cabeça dos professores aí, das pessoas que trabalham diretamente com a educação. Então, eu listei aqui alguns deles, que seria, primeiro, o tempo de planejamento, a preparação e a execução das aulas remotas. Segundo, o ambiente de preparação, em que ambiente esse professor iria ter para preparar, para planejar e executar essas aulas. Depois, os impactos no cotidiano do professor provocado por esse ensino remoto, que é uma coisa assim que também chama muita atenção. Depois, nós temos os custos envolvidos na preparação e no planejamento das aulas remotas. Quinto ponto, as dificuldades apresentadas pelo ensino remoto, que, na verdade, a gente ainda está colhendo essas informações, o pessoal aí já tem muitos trabalhos já publicados com esses dados, né? Sexto, as principais plataformas e ferramentas mais utilizadas pelos professores, de um modo em geral, na produção das aulas remotas. Sétimo, as avaliações dos alunos no processo de ensino-aprendizagem durante as aulas remotas. Então, foi um outro questionamento muito forte, de que forma esses alunos iriam ser avaliados. E, por fim, um legado mais expressivo que a pandemia Covid-19 deixa para os professores a respeito do ensino remoto. Então, hoje, passado mais de um ano, as aulas estão retornando simultaneamente, gradativamente, começam-se a surgir esses questionamentos de como realmente mudou a maneira como trabalhar com os determinados temas. E aí, uma situação que é muito forte nesse sentido são a questão das mudanças na rotina desses professores e dos seus familiares, uma vez que o planejamento, a execução dessas aulas, elas passaram a ser, né, todo o processo passou a acontecer dentro dos lares dessas pessoas. Então, é necessário que se compreenda como cada pessoa deveria ter aí se ajustado, né, para que os professores pudessem aí realizar essas atividades. Então, o planejamento existiu de uma forma bem atropelada, a cobrança por parte da parte pedagógica, né? E aí os professores, nas suas residências, tiveram que realmente fazer aí modificações, como aqui a gente coloca mais embaixo, a própria relação com as pessoas que moram, com as pessoas da casa, né, da família, tiveram que sofrer adaptações. Então, quantas vezes já nós tivemos que fazer uma interrupção numa aula, seja por uma falta de internet ou porque o filho pequeno caiu aqui do teu lado e você teve que ir lá amparar. Então, muitas situações aí surgiram com essa questão das aulas remotas, né? Então, os impactos aí que a gente percebe, eles são muito grandes. E aí a gente tem um destaque para a questão financeira, né, pessoal, que também é muito interessante. Como as pessoas passaram a ficar mais nas suas residências, então, os gastos domésticos, eles aumentaram, a família teve que ficar mais em casa, a questão do isolamento, e isso provocou, né, uma sobrecarga de trabalho das pessoas com relação a esse acúmulo de atividades de uma forma muito simultânea, né? As pessoas têm que cuidar da casa, cuidar da alimentação da família, planejar atividades, dar aula,
depois fazer as correções dessas atividades, pensar no próximo passo. Então, muitos problemas aí surgiram com relação a problemas, a distúrbios psicológicos, e isso tem gerado aí também uma certa preocupação das pessoas que precisam agora se reverter esse quadro, né, para poder tentar seguir aí. Então, quando a gente fala de ensino remoto, a gente pensa muito assim claramente que a utilização de programas e plataformas no ensino remoto vieram aí, né, surgiram, foram criadas e planejadas para tentar trazer para os professores um auxílio nessa transmissão aí desse conhecimento. Então, as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas passaram a ter um enfoque muito maior no planejamento. Então, aquele professor que estava ali habituado a trabalhar de uma forma mais contemporânea, de uma forma a não utilizar tanto essas mídias aí, eles tiveram que passar a pensar melhor no assunto. Então, há duas perguntas que eu deixo aqui para a gente refletir sobre isso, é que a educação, ela tem acompanhado todo o desenvolvimento tecnológico? Será que a gente tem observado, e agora com a pandemia isso ficou muito claro, se realmente esse desenvolvimento ele está ali atrelado, né? E por que nós precisamos inovar? Será que os professores de ciências hoje, né, como a nossa área aqui de estudo, e os demais também, mas por que a gente precisa inovar? Para poder continuar com as nossas atividades remotas. Então, um artigo da Alessandra Rodrigues, recente, ela colocou alguns questionamentos voltados aí no caso, para a nossa clientela, que é o ensino superior. Então, ela questionou o seguinte: mas os professores do ensino superior, eles já não conhecem e dominam os recursos tecnológicos? Então, muitas vezes, gente, há alguns colegas, eles não têm ainda um amplo conhecimento no caso da nossa universidade, nós tentamos aí passar por vários treinamentos, os colegas professores passaram e muitas dúvidas ainda existem, né? E o entendimento do domínio dessas ferramentas digitais, ele ainda se faz necessário para que realmente o leque de opções de atividades eles possam aí proporcionar um entendimento melhor daquele conhecimento que está querendo ser ali compartilhado por meio de um computador, né? Por meio de um vídeo, por meio de uma conferência, uma oficina online, que são as atividades mais agora que a gente está em alta aí, das atividades remotas, vamos dizer assim, né? Então, alguns temas aí que são envolvidos nessas discussões sobre a questão do ensino remoto. Então, a gente falou sobre a questão da organização e do planejamento, que é uma parte muito importante do processo de inovação. Então, se eu quero realmente trazer algo diferente, algo que realmente chame a atenção do meu aluno, eu preciso realmente planejar isso, né? A autonomia discente e a mediação pedagógica. Então, hoje em dia, com a questão da participação dos nossos acadêmicos e, de um modo geral, do ensino como um todo, o ensino remoto, né, as aulas online, elas puderam aí mostrar realmente que os componentes desse processo, eles precisam estar aí atuantes, né? A avaliação das atividades que são feitas de forma remota, se realmente as plataformas digitais, as ferramentas, os jogos, os aplicativos de celular, os aplicativos de computador que são utilizados para auxiliar nesse processo, eles realmente têm tido um alcance, e as metodologias mais específicas, que são mais tecnológicas e que realmente aí o grande causador da falta da preocupação, na verdade, de muitos professores em fazer uso, né, dessas metodologias
para que realmente as suas aulas possam aí ter um alcance efetivo. Então, na verdade, muitos questionamentos hoje giram em torno desses quatro pensamentos aí, que faz com que os professores possam aí refletir sobre isso. Pode passar, professor. Bom, esse artigo aí eu achei muito interessante, resolvi trazer para a gente um artigo norte-americano em que eu destaquei algumas falas aí muito interessantes. Aprender se tornou mais um desafio em meio à luta contra o coronavírus. Quem já estava acostumado a lidar com a tecnologia aplicada à educação enxerga inúmeras oportunidades nessa experiência. E isso a gente tem visto muito o desenvolvimento de algumas pessoas, assim, e alguns profissionais e alguns colegas que realmente já dominavam essas ferramentas e eles realmente tiveram aí a oportunidade de expandir, né? E de realmente compartilhar esse conhecimento com aquelas pessoas que já não são tão, têm uma expertise tanto na área. Outra coisa interessante é que há algo que promete unir a humanidade diante do enfrentamento da Covid-19, que é a constatação de que o aprendizado é essencial para a nossa sobrevivência. Então, a gente inovar, aprender um novo, de se desafiar mesmo, ele realmente tem sido uma peça-chave para esse quebra-cabeça que nós temos vivido aí, das nossas várias adversidades que a pandemia trouxe. Outra coisa interessante que o artigo traz é que a distância ela nos faz enxergar. É um desafio reconstruir o mundo online, todas as relações e a estrutura de apoio de uma escola. Então, o pensar hoje de como essas atividades vão acontecer de forma mais online, de forma remota, e agora a gente está trazendo o estudo híbrido, né, que está trazendo para a nossa realidade, é muito interessante. E aí a gente tem outras ferramentas que são, eu não vou me detalhar, mas eu achei interessante a maneira como foi tratado, né, de que essas ferramentas elas podem nos permitir chegar, né, ter um alcance muito maior na questão do desenvolvimento do pensamento que a gente tem que ter aí sobre a aquisição do conhecimento e da construção de pensamentos mesmo, né? Então, essa é a ideia de inovar e trazer essas tecnologias para o nosso lado, certo? Pode passar, professor. Bom, e aí, gente, em seguida, né, a gente tem aí a sequência desse slide. Acho que o professor. A gente tem falado muito do que essas ferramentas elas podem nos trazer de benefícios, né? Mas a gente sabe também que existem as dificuldades, né? Os problemas que são também aí provenientes dessa falta de... Isso, professor, tá ótimo. Então, a gente tem aí algumas situações. Rever as próprias práticas é uma dificuldade que a gente tem aí de tentar ajudar aí nesse processo. Se reposicionar no papel de professor mediador, não dizendo que a gente é o único detentor do conhecimento, e repensar essas práticas avaliativas. Então, de que forma eu posso realmente avaliar os meus alunos aí dessa forma. Então, eu finalizo a minha fala com um pensamento do Paulo Freire, e também essas perguntas, né? Para que avaliar, o que avaliar, por que e como. Então, o Paulo Freire fala que a educação ela é sempre histórica, localizada e deve construir para que os aprendentes, né, que são os dois participantes desse processo, assumam como seres sociais e históricos, como seres pensantes, transformadores, criadores e realizadores de sonho. Então, na verdade, todo esse processo que nós temos passado nos tem feito refletir muito sobre isso. E aí, eu finalizo aqui a minha fala e a gente conversa lá no final.
Boa tarde. Eu quero agradecer pelo convite, professora Luana, quero agradecer pela oportunidade de participação num evento de magnitude como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação muito grande a gente poder conversar sobre ensino de ciências, sobre o que são esses processos, como eles vêm impactando na nossa vida, né? E eu achei bastante interessante a fala da professora Luana em vários aspectos. E quando ela instiga, por que professores de ciências precisam inovar, né? E ela direcionou a fala dela dando uma resposta muito interessante sobre isso. E aí, eu vou explorar um pouquinho da minha fala exatamente sobre esse processo de inovação, né? O que seria inovar, o que é inovar no ensino de ciências, né? Como a gente tem pouco tempo, então vou tentar ser bem breve na minha apresentação. O Rafael Caribé, ele diz que o conceito de inovação é fazer algo novo, que pode ser uma ideia, um novo produto, um serviço, alguma coisa que já é conhecida, mas que é feita de uma maneira diferente, que é feita de uma maneira inovadora. Então, a inovação, para que ela ocorra da forma como a gente entende que seja inovar, ela requer criatividade, ela requer coragem, para que se trace um caminho que ainda não foi traçado anteriormente. Então, o que ela significaria? Significaria melhorar algo, trazer uma ideia completamente nova, ou então melhorar processos, né? E aí, quando a gente pega e joga essa ideia para a educação, de que processo nós estamos nos referindo, né? Ao processo de ensinar e o processo de aprender. O Rafael Caribé também ele fala que quando a gente melhora ideias ou quando a gente ressignifica ideias, processos, metodologias e jeitos de se fazer alguma coisa, isso também é inovação. Então, o conceito de inovação ele é bastante variado, né? A gente encontra, quando eu fui estudar um pouco mais sobre inovação, a gente encontra bastante coisa na área do empreendedorismo, na área empresarial, na área da economia, né? Então, tem uma variação bem grande. E aí eu achei bem interessante o conceito da ABGI, que é uma empresa de consultoria, né? Um grupo internacional. Eu não estou fazendo propaganda, não, né? É só dados mesmo que eu encontrei que eu achei interessante. Eles atuam no Brasil desde 2006 e tudo mais. E eles dizem que o conceito de inovação, dependendo principalmente da sua aplicação, é a exploração de novas ideias com sucesso. Só que vale ressaltar que o conceito de sucesso ele é subjetivo. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. O que é sucesso para um professor pode não ser sucesso para outro. Então, dentro das várias possibilidades de inovação, aquelas que se referem à inovação de produtos ou de processos, né, é o que é chamado de inovações tecnológicas, né, que as inovações elas vêm como grande palco aí da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e quando é visto dessa forma, né, a gente pode falar de outros tipos de inovação que podem se relacionar a novos mercados, no caso falando da área empresarial, né, que não é o nosso foco, mas de novos modelos de negócios, novos processos. E aí, quando a gente pega esse conceito empresarial e joga para a área educacional e faz uma transposição para a área educacional, a gente encontra os métodos, né, lá a ABGI, eles falam de métodos organizacionais. Então, nós, professores, falaríamos de metodologias de trabalho, né? E, inclusive, novas fontes de suprimentos, né? Que eles põem lá nos textos. Ramon, tu pode ir passando os slides, porque eu estou seguindo aqui, mas eu não fico muito presa a slide. Os meninos lá da turma sabem que eu me atrapalho um pouco com essa coisa do slide, né? Então, assim,
esses conceitos, eles variam bastante, né? E quando a gente pega e faz uma transposição desses conceitos, a gente encontra vários links que nós podemos fazer na área educacional. Aí tem um manual que foi organizado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Que ela dispõe sobre essas atividades de inovação tecnológica. O que seriam essas atividades, né? Um conjunto de diligências científicas, a gente vê que a ciência e a tecnologia, elas estão alinhadas ali, né? Conjunto de diligências científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, né? Que incluem o investimento em novos conhecimentos. Então, a gente vê o quão importante que é se investir em ciência e tecnologia. Um país que investe em ciência e tecnologia, ele com certeza vai apresentar resultados melhores nessas áreas, nas áreas educacionais, porque ao se fazer isso, realizam-se ou destinam-se a levar a idealização de produtos, de processos que são tecnologicamente novos e melhores. Se você investe em ciência e tecnologia, você terá uma sociedade melhor. A gente tira o exemplo aí do que aconteceu com o Japão, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi dizimado, né? Ali quando terminou em 1945, a gente viu ali um Japão dizimado pelas bombas, né? Que foram lançadas em Hiroshima, Nagasaki. E o que a gente viu em pouco tempo, aquele país se reconstruiu e é uma referência na área educacional, na área tecnológica, econômica e tudo mais. E então a gente encontra um país que investiu maciçamente em educação, em tecnologia, em ciência, e a gente encontra um país do nível ali do Japão, né? Aí falando mais um pouquinho, né? Na terceira edição do Manual de Oslo, da OCDE, que foi publicada em 2005, eles expandiram, né, o conceito de inovação para 2 novos tipos, que seria inovação nos métodos de marketing e nos métodos organizacionais. Sendo, então, a implementação de um produto ou um bem de serviço novo ou significativamente melhorado, pode também ser a implementação de um processo, de um novo método, né, que eles falam lá no manual de método de marketing, e a gente fazendo a transposição para a área de ensino de ciências, uma metodologia de pesquisa, uma metodologia de ensino, e eles falam de método organizacional nas práticas de negócios, né, nas organizações, nas organizações internas e externas, e a gente pega esses conceitos e consegue aplicar perfeitamente no ensino de ciências. Então, o Baldwin, que foi o grande inspirador, né, que essas empresas aí pegaram esse conceito de inovação. Resumindo, né, tem um slidezinho que eu coloquei aí, resumindo, inovação é isso, é a exploração com sucesso de novas ideias, né? Eu não preciso descobrir sei lá, a cura do câncer, a cura da AIDS, alguma coisa assim, para dizer que eu estou inovando em pesquisa. Não, a gente consegue fazer coisas diferentes, né, diferenciadas, ideias legais, né, explorar novas ideias e ter sucesso nessas ideias. E aí, o que seria inovar no ensino de ciências naturais, né? Antes disso, de falar exatamente de ideias de inovação no ensino de ciências, a gente traz aqui, eu sempre falo, né, que é importante a gente fazer uma autoavaliação em como é que está aqui o nosso país, né? O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é aplicado pela OCDE, mostra como resultado que os alunos brasileiros ainda têm um longo caminho a percorrer na proficiência em matemática e em ciências, tá? Apesar do interesse que os alunos demonstram na área, né, o modelo de ensino das disciplinas STEM, que são as chamadas disciplinas em ciência. Por que está com S? É porque vem do science, né? Em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, apesar desse interesse, né, que apresenta lá que 40% de estudantes brasileiros gostariam de seguir carreira em ciência e tecnologia, 50%, se eu não me engano, desses alunos se divertem e gostam de aprender tópicos científicos, né? Apesar disso, esse modelo que a gente tem das disciplinas STEM,
pode e deve ser aperfeiçoado, porque vai refletir a realidade e os desafios para o século XXI. E isso não é uma fala minha, né? É uma fala do Glauco Paiva, né? Que é importante se aperfeiçoar esse modelo de ensino de ciências, engenharia, matemática, porque é visto assim, por exemplo, em documentos nacionais e internacionais, né? Como é o caso dessa avaliação que é feita do PISA, eles colocam tudo dentro de uma grande área. Então, mudar essa realidade, né, daquele ensino rígido, daquele ensino tradicional, mudar essa realidade para a gente conseguir alcançar os objetivos do ensino de ciências, né, alfabetização científico-tecnológica, formação da cidadania, esses objetivos aí dos ensinos de ciências que a gente conhece das leituras do Chassot, né, para que a gente consiga mudar essa realidade e alcançar essa mudança, isso vai perpassar pela capacitação de docentes, né, tanto para os ensinos médio, fundamental, quanto na graduação. A gente vê, assim, muitas faculdades ainda de biologia, de química, que formam os professores na área científica, que tem uma formação deficitária. Então, é uma coisa que precisa fazer investimentos sérios, né, nessa área, e também pelo maior envolvimento dos pais na vida dos filhos, né? A gente precisa de que os pais também estejam envolvidos nesse processo de educação. Mas eu não estudei, eu não tive oportunidade de estudar, mas sim, não custa nada. Aliás, às vezes custa tempo, né? A gente vive muito cansado, tudo, mas é importante esse acompanhamento também na vida dos filhos, né? E isso é de tal importância, né, essa capacitação, essa formação docente, que a Organização das Nações Unidas incluiu nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a necessidade de assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E aí a gente, vendo essa fala da ONU, né, ouvindo essa fala da ONU, a gente pensa também na inclusão, né? A gente pouco ouve falar, claro que não é o objetivo da mesa, né, da roda de conversa, mas a gente pouco ouve falar de ensino de ciências, né, na perspectiva inclusiva, mas que é um ponto bastante interessante que a gente já vem notando que tem pesquisadores que vêm se debruçando sobre isso. Então, assim, a influência que os bons professores têm em nossas vidas pode ser transformadora, né, e determinante em nosso futuro. As diversas matérias, em diversas, enfim, formas de aprendizagem, a gente vê mestres que são inspiradores, né, e que mostram que suas disciplinas podem mudar o mundo, podem fazer toda a diferença, podem provocar jovens, podem provocar estudantes a fazerem exatamente isso, a terem vontade de mudar o mundo. Os educadores têm em suas mãos o poder de fazer estudantes sonharem alto. Nós, educadores, eu, formador de professores, o professor que é formado por mim, que vai trabalhar na educação básica, né? Especialmente quando o assunto é ciências e matemática. Quem de nós nunca sonhou em ser um astronauta, alguma coisa assim, né? A gente que está envolvido na área das ciências naturais, a gente tem muita familiaridade com esses temas, tem muita curiosidade, e quando fala de curiosidade eu lembro bastante do Chassot, que ele diz, se tem um conselho que eu dou para os jovens menino, seja curioso, menina, seja curiosa. Então isso assim, é bastante interessante, nós temos essa grande função aí de trazer, sonhar junto com os alunos, né, incentivar, motivar. E aí os cálculos, as equações, os elementos da tabela periódica são ferramentas fundamentais para quem, né? Para biólogos, para químicos, enfim, para físicos, né? E para quê, né? Para que tudo isso é importante? Para que esse conhecimento científico é importante? Para que a gente precisa de um acelerador de partículas no Brasil? Eu fiz uma pergunta, mas eu não lembro qual foi a pergunta que eu coloquei aí na apresentação.
lembro bem. Mas, assim, por exemplo, a cura de doenças, ela perpassa por isso, por pesquisas, por conhecimentos de elementos químicos, por equações, por matemática, por cálculo, né? Para quem é útil esse conhecimento de química, de física e de biologia, né? Eles são vitais para as inovações que nos permitem criar, por exemplo, biocombustíveis a partir de resíduos. Enfim, a gente tem uma lista de aplicações gigantescas, de aplicações práticas, né, desses conhecimentos que envolvem a área de ciências naturais. É uma lista gigantesca, é um conhecimento muito importante, e aí o Brasil precisa lidar com a carência de profissionais de qualidade, né, nos diversos setores, como engenharia, as tecnologias de informação, e a mudança de paradigma, ela começa justamente por nós professores formadores, ela começa nos primeiros anos dos ensinos de ciências, né, a mudança de paradigma, ela começa aí. Quando se começa a ensinar ciências de uma forma muito desfacelada, de uma forma muito individualizada, com aquela visão muito centrada de que ciência é coisa de gênio, a gente já começa a construir um estereótipo e não é bem por aí. A ciência ela precisa ser acessível a todos e a todas, né? Então, é possível dinamizar o ensino dessas disciplinas, STEM, né? Trazendo questões da vida real para a sala de aula, mostrando a aplicação prática do conhecimento científico, como que esse conhecimento está presente em nossas vidas, no dia a dia, e crianças e jovens, como diz o Chassoli, já são curiosos por natureza e sentem-se desafiados e instigados a conhecer o mundo. Então, nós, enquanto professores de ciências, nós precisamos ter esse estímulo presente em nós para que eles possam se sentir estimulados, para que eles possam se sentir mais instigados, as crianças, os jovens, os adultos, né? E aí a gente vê exemplos, né? Professora, me dá um exemplo aí de como isso está acontecendo, né? Eu pesquisei lá num artigo, em algum momento, na rede pública do ensino médio, em Três Rios, tem um professor que ensina eletroquímica, olha aí, Ramon, mostrando que há em comum entre pilhas, celulares, tablets, produtos de limpeza, né? Muito interessante a forma como ele trabalha. Uma escola municipal da URCA, os alunos do ensino fundamental aprendem a identificar e combater o mosquito da dengue, Zika, chikungunya, né, que tem um grande impacto todo ano, ainda morre muita gente de dengue, né, com sintomas agudos enfim, malária, essas coisas, né. Professores aí dessa escola aprendem a identificar esse mosquito, participando de projetos de conscientização, de sensibilização, né, junto a amigos, familiares, comunidades. Iniciativas como essas devem ser multiplicadas, né, para que jovens se inspirem e vão além de quebrar as barreiras que os impedem de optarem por carreiras ligadas às ciências, à tecnologia, à matemática, à engenharia. Não é coisa assim de uma realidade distante, né? Professor, e nós da UEAP, né? A gente tem feito alguma coisa, né? Os professores da casa, né? A gente tem feito alguma coisa de diferente? Tem sim, a professora Débora tem um trabalho bem interessante de educação ambiental, né? Da sensibilização nas áreas de ressaca. Eu vejo o professor Luciano fazer várias atividades de campo, eu acho sensacional essas atividades de conversa, ele tenta esse diálogo com a educação, né, de conversar com as comunidades, ele tem essa interação com essas comunidades locais. Eu não sei se eu já passei do tempo, provavelmente, né? A gente tem o trabalho do professor Ramon, que é um trabalho muito bonito, que está trabalhando nas EFAs, não só ele, né? Tem o trabalho dos projetos de extensão, eu trabalho no Cinema Consciência, né? A gente vem trazendo o cinema, que não mas cinema não é novidade. Sim, o cinema não é novidade, mas a forma como o cinema é trabalhado, que pode atingir a vida dos alunos, pode despertar curiosidades científicas também, é uma forma diferente de se trabalhar. Então, assim, por meio do investimento em educação científica, deve-se buscar
incentivar o aprendizado nessas áreas de conhecimento, estimulando o interesse dos estudantes, e com projetos direcionados para professores e alunos da rede pública do ensino, e em especial aqueles que estão em origens sociais mais vulneráveis, né? É importante a gente desenvolver, incluir todos ideias nos nossos projetos, mas é muito legal você ir lá para a comunidade do Carvão, você ir lá para São Joaquim do Pacuí, lá para o Corre Água do Piriri, falar de uma realidade, desenvolver um trabalho de sensibilização com essas comunidades, levar uma coisa diferente, levar uma sessão de cinema, levar curiosidade sobre parasitas de peixe, enfim, incluir os vários conhecimentos que nós temos produzido dentro da academia para essas comunidades. Então, assim, a gente tem alguns registros, né, de iniciativas, eu achei legal, o Prêmio Shell de Educação Científica, o projeto STM Brasil, né, que implementado em escolas públicas do Rio de Janeiro, tudo, incentivando a formação de professores. Para não me alongar mais, que eu não sei há quanto tempo eu estou falando, eu não estou marcando aqui, eu trouxe para finalizar a minha fala o pensamento do Glauco Paiva, que diz o seguinte: mudar o mundo é também agir localmente, pessoa a pessoa. Acreditamos que a inspiração, o incentivo e o encorajamento de pais e professores podem tornar jovens curiosos e criativos em verdadeiros agentes de transformação do Brasil e do nosso planeta através das disciplinas ligadas às ciências e à matemática. Então, menino, seja curioso. Menina, seja curiosa, né? Parafraseando Chassot, né, que é um dos grandes mestres da educação científica nacional e internacional, vamos manter essa curiosidade viva, e eu passo a fala para o nosso querido professor Ramon, para ele falar de exemplos mais práticos, né, dessas inovações e de como está levando esse conhecimento local, né, conhecimento científico local, para comunidades mais distantes, né? Eu agradeço mais uma vez pela participação, e professor Ramon, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar hoje aqui com vocês, de poder participar dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de poder estarmos nessa roda de conversa, conversando com minhas amigas, a professora Luana, a professora Gerlaine, que nesses últimos anos de UEAP a gente vem conversando, pensando, como a gente fala também, sentir e pensar também em práticas que ajudem a gente a formar os professores de ciência na Amazônia. Quero agradecer também ao professor Cigelfran por ter mediado e ter apresentado a nossa roda de conversa, e a todos os estudantes que estão aqui hoje à tarde também ouvindo a gente, conversando, e depois vamos abrir aqui a nossa roda para que vocês também possam falar e contribuir com esse momento. A professora Luana, ela toca em pontos muito cruciais na realidade que surgiu de um dia para o outro, né? Então, eu lembro muito bem, ali em fevereiro de 2020, aquelas incertezas, e aí em março estava começando tudo a se fechar, e aí o professor que estava indo para a sua escola, que estava indo para o seu trabalho, teve que ficar em casa, e nisso nos deparamos com várias situações e várias tecnologias que a professora Gerlaine e a professora Luana apresentou de forma belíssima. Depois a professora Gerlaine, ela traz essas provocações que nos ajudam a pensar fora da nossa caixinha. E aí eu convido a vocês também a refletir nessa perspectiva de que a tecnologia, ela é importante, sim, ela ajuda a gente a ampliar nossas abordagens em sala de aula. Esses dias eu estava conversando com a professora Ana Luzia, do Colegiado de Química, e ela me falando dos podcasts que ela vem construindo com os alunos, das videoaulas que ela vem construindo, e abrir um canal no YouTube, e lá os alunos estão postando, os familiares estão assistindo, estão tendo contato com essas videoaulas, os amigos estão escutando os podcasts. A professora Silvia também gravou podcast com seus alunos, pedindo para que eles entrevistassem pessoas mais velhas da sua família e contassem coisas que eles aprenderam há muitos anos atrás. Então, assim, se tem um movimento muito legal acontecendo na UEAP, o pessoal da pedagogia também produzindo material para as escolas,
E aí, assim, diante de todas essas coisas que a gente vem fazendo, eu fiz um recorte de um trabalho que eu venho desenvolvendo na EFAC, que na Escola Familiar Agroextrativista do Carvão. Eu, há 3 anos, sou professor voluntário de Química nessa escola. Essa escola fica em Mazagão, no distrito do Carvão. Então, Mazagão, tem Mazagão Novo, Mazagão Velho, para quem não conhece, tem o distrito do Carvão, e lá tem essa escola família. E nessa ideia de inovar, né? Então, vamos tentar inovar. E nisso, vamos elaborar aulas virtuais, só que as comunidades, elas se comunicam pelo rio. Então, o rio é a forma que elas têm para poder se comunicar. E aí, como é que eu vou me conectar o meu computador ao rio? Então, isso não dá muito bem, não é possível essa conexão. Eu posso muito bem entrar no meu barco com o meu computador e levar ele para onde eu quiser, mas me conectar usando as ferramentas tecnológicas que nós temos nos grandes centros, não dá para fazer isso. Algumas comunidades já têm internet, mas fica muito difícil, muitas vezes, por conta da instabilidade do sinal. E aí, a gente tentando inovar e pensar, nós observamos que existe uma forma de comunicação acontecendo, que muitas vezes a gente acaba desprezando. A comunicação que, muitas vezes, o padre lá, o pároco da paróquia, utiliza para poder falar sobre a festa da padroeira que vai ter. Então, tem um cartaz lá, tem um folder explicando como é que vai ser a festa, tem um grande evento na cidade, tem uma grande festa, tem lá as cartilhas que ajudam a explicar como é que vai ser essa festa, que ajuda a ensinar para as pessoas lá como é que vai ser a dinâmica daquele grande evento. Então, diante de observarmos essa prática, essa comunicação que já acontece há 20, 30 anos, observamos que era observando isso, essa prática já um pouco, talvez, arcaica, que seria a forma que nós poderíamos encontrar para poder se comunicar com essas comunidades. Então, lançamos um projeto em 2019 que fala sobre a compostagem realizada na Escola Família do Carvão, e e como é que nós íamos divulgar para os alunos essa prática. Então, tivemos a ideia de construir uma cartilha. A acadêmica Keilane, nós aprovamos um projeto de extensão, junto à Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade, da UEAP, e esse projeto teve como proposta elaborar materiais para que pudesse ensinar a compostagem e o ensino de ciência para esses jovens que moram a 4, 5 horas de barco do Carvão. E aí eu tenho um pouco a imagem aí da nossa cartilha. Aqui tem uma imagem onde o professor Jorge está aqui de costa, está ali orientando os alunos para elaborar o composto, né, que eles fazem, e para poder elaborar toda a estrutura que eles fazem nesse local. Aí o que é que eles utilizam? Eles utilizam tudo aquilo que eles encontram na escola. A escola tem muita mangueira, tem um período que cai muita manga, tem um período que cai muita folha de manga, e eles juntam todo esse material e é um material que eles vão utilizar. Eles usam, lá tem muito açaizal, então sobe o caroço do açaí depois de bater para tirar o açaí. O caroço do açaí é utilizado também na compostagem. O capim, o mato está grande, então eles fazem a roçagem do capim, e esse mato, esse capim é utilizado para... Então, tudo aquilo que eles encontram na escola, eles criam alguns animais lá. Então, o esterco do boi, da vaca, o esterco da galinha, do porco, também é utilizado nesse processo. E aí começamos a nos perguntar, mas o que é que tem na folha de manga que ajuda a construir um composto bom? Por que colocar as fezes da galinha, do porco e do boi? Existe diferença entre elas? Por que colocar o caroço do açaí? O que é que isso vai trazer? E aí é onde entra o nosso olhar de ciência, para poder, nesse diálogo com o professor Jorge, explicar para as pessoas como fazer a sua compostagem, né, o seu composto na sua comunidade, mas, ao mesmo tempo, também entender que ali dentro tem muito conhecimento científico que nós podemos estar trabalhando nas nossas aulas de química, nas nossas aulas de ciência. Outra situação também foi que o professor Igor, ele é professor, já é formando, egresso da turma de licenciatura em Química. Ele entrou na especialização agora de Ciências Naturais, e no meio da pandemia, e agora, o que nós vamos fazer com o meu projeto? A ideia dele era
ir até as comunidades, entrevistar as pessoas para falar sobre a traíra, que é um peixe muito consumido na região. E aí, qual foi a ideia que ele teve? Bom, se não podemos nos comunicar via internet, eu vou criar um folder e vou enviar esse folder para as comunidades com algumas perguntas, para que os alunos possam responder essas perguntas e devolvam para a gente. E a nossa comunicação vai ser a partir dos folders. Então, o barquinho sai, depois de duas semanas ele volta, porque ele vai fazendo a viagem em todas as comunidades. Aí, quando ele volta, ele vai pegando novamente o material, e aí nós temos acesso a esse material que os alunos vão respondendo. A traíra, como tema gerador para se trabalhar o ensino de ciência, identificamos que o conceito reação química poderia ser muito bem trabalhado a partir dessa temática. E aí, como é que a gente vai trabalhar o conceito científico? E é quando tivemos a ideia de construir um outro folder, já que muitas dessas escolas não têm, muitas dessas comunidades não têm livros, e aí vamos construir um folder para que a gente possa estar ensinando aos alunos esse conceito de reação química, e fazendo essas relações com a temática, no caso da traíra. E esses materiais começaram a voltar para a universidade. E esse material, quando nós começamos a nos debruçar sobre eles e começamos a ler e a observar e analisar, identificamos várias temáticas, e essas temáticas começaram a potencializar outras produções. Uma das temáticas é em relação à química da madeira. Um aluno respondeu um questionário sobre o que é que vocês trabalham aí. E uma porcentagem bem grande, mais de 60% dos jovens falam que ajudam os pais no manejo da madeira. E aí, bom, então vamos tentar, de alguma forma, produzir algum material que ajude a gente a ensinar química a partir desse conhecimento que foi comentado, ou que foi compartilhado pelos alunos, né? E aí, eu, em parceria com a professora Joaquina, da Unifap, a professora Joaquina, ela é professora do Departamento de Química da Universidade Federal do Amapá. Ela, com seus 2 alunos, o Edmilson e a Tayane, tiveram a ideia de construir uma história em quadrinho para explicar para os alunos quanto de ciência nós podemos estar aprendendo ouvindo as pessoas mais velhas que vêm trabalhando o manejo de madeira na região. E aí temos um historinho, tem o personagem Mãozinho, Bazinho, tem a Ana, e aí eles começam a conversar, eles depois entram no assunto da madeira. A Ana, que quer comprar a madeira para construir a casa dela, ela fala que escolheu a Pracuúba. Aí, por que a Pracuúba? O que é que a Pracuúba tem? Ela fala, porque ela é mais resistente e possui um sabor amargo. Mas por que esse sabor amargo? O que é que influência isso vai ter para a região? E a gente começa a falar dos insetos, foi falar da durabilidade da madeira, aí você entra nas propriedades específicas dos materiais, densidade, propriedades gerais e outros conceitos científicos a partir dessa temática que foi compartilhada com o grupo. Bom, então, eu trago para vocês esses exemplos dessas cartilhas, folder e dessa história em quadrinho, que são materiais que nós utilizamos. Então, se vocês forem parar para analisar, mas o que é que tem de novo aí, né? O novo foi a situação que nos colocou. Então, a professora Gerlane até mesmo falou, olha, para ter sucesso, precisamos ter também boas ideias. A inovação está diretamente ligada a novas ideias. E aí, se tem um meio de comunicação sendo compartilhado na região, que é a partir dos folders, dos cartazes, né, das histórias, então, por que não utilizar esse fio condutor de informação? As pessoas são formadas, são orientadas a partir dessa comunicação. E aí resolvemos utilizar essa comunicação para poder divulgar a ciência, né, ensinar a ciência a partir dessa realidade. E os desafios são os mesmos. O aluno não tem dificuldade de elaborar uma cartilha. Do mesmo jeito, também tem dificuldade de elaborar um podcast. A nossa ideia também é produzir esses materiais, também mídia, para que a gente possa estar divulgando nas escolas que já têm acesso à internet. E fica aqui para vocês esse exemplo dessa experiência que a gente vem fazendo, que nos ajuda a enxergar o ensino de ciência como algo muito potente, muito promissor na região amazônica, a necessidade de ouvirmos as pessoas, a necessidade de ouvirmos aqueles que estão ali no seu dia a dia, produzindo seus conhecimentos,
muitos conhecimentos que não trazem uma ligação direta com a ciência, mas se nós estamos nessa disponibilidade de dialógica, de diálogo, o diálogo entre os saberes, tudo é possível. Se você está nessa disponibilidade dialógica, aquele conhecimento que muitas vezes é totalmente diferente do conhecimento científico, nós vamos encontrar pontos de diálogo que vão ajudar a gente a pensar nessas práticas inovadoras, transformadoras, que o nosso momento tanto precisa. E aí eu trago esses exemplos para vocês entenderem assim, que a inovação não é construir um foguete e ir para a Lua, né? Não é fazer uma viagem espacial como está na moda agora, né? Falar sobre essas viagens espaciais que, para quem viveu ali na década de 80, 90, para quem acompanha alguns filmes desse período, é um negócio, assim, surreal, né? Eu acompanhei o lançamento do foguete, eu acompanhei a chegada da cápsula também na Terra, porque eu cresci lendo essas coisas, assistindo essas coisas, e isso também me move, me motiva, né? Claro, nós podemos discutir muitas coisas em relação ao que aconteceu, a questão da crise humanitária e econômica que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil, mas essas inovações tecnológicas também, eu como professor de ciência, como professor de química, eu fico atento às demandas sociais, a minha ciência que eu produzo, que eu vou produzir no laboratório, ela precisa dar uma resposta concreta para aquela comunidade, mas ela precisa continuar avançando. E para isso, como a professora Gerlane falou, precisamos de investimento. Não adianta eu ficar fazendo trabalho. O meu trabalho de extensão com minha aluna, o aluno tinha uma bolsa de extensão. Isso é uma coisa muito importante, porque ela não trabalhava e se dedicava à pesquisa e à extensão, e a produzir esse material. Os outros professores que estão na especialização, eles não têm bolsa, não têm incentivo para manter eles só estudando. Então, eles acabam trabalhando e estudando também. É uma realidade que nós encontramos muito no nosso Brasil. E a gente precisa cada vez mais fortalecer a importância de que mais investimentos se tenha para o ensino, para a educação, para a tecnologia, para que a gente possa cada vez mais estar pensando e desenvolvendo coisas que realmente contribua para aquilo que a população mais precisa. Então é isso, professor José Cigelfran, eu passo a palavra para você agora. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui com vocês, e é um prazer imenso de estar hoje aqui com vocês, conversando e compartilhando um pouco dos nossos trabalhos, que muitas vezes ficam resumidos ali a alguns ambientes, e quando a gente vem para um evento e fala sobre eles, a gente dá uma visibilidade maior para o que a gente vem fazendo. Tá certo. Eu me sinto lisonjeado em estar ouvindo essas novas formas de empregar os trabalhos da UEAP, eles sendo mais expostos, como o professor falou. É tão interessante, só para contribuir um pouquinho com o que a professora Gerlane e o professor Ramon falaram, para mim, inovação, ela é independente da técnica utilizada. É o resultado dela que se importa. Então, quando a gente utiliza, mesmo que uma técnica, entre aspas, antiga, mas que ela usa um novo resultado e isso traz um retorno à nossa sociedade, ela é inovadora. Então, o cinema é inovador, os folders são inovadores, o nosso debate a nossa discussão aqui sobre essas dificuldades do ensino de ciência que a gente enfrenta, principalmente aqui no estado do Amapá, ele é inovador. Então, é nesse momento que a gente passa para o segundo momento da nossa roda de conversa, e eu abro para os alunos, né, para que eles possam fazer as perguntas. Aos que se sentirem à vontade, abram o seu áudio, falem com a gente, perguntem, questionem, tirem suas dúvidas, ou pode colocar no chat que eu vou fazendo a pergunta direcionada aos professores. Dá um tempinho aqui para ver se eles colocam alguma coisa para a gente. Estão tímidos. Estou vendo. Foi muito interessante. Eu acho que da forma que a gente tratou assim dessa conversa mesmo. Eu sempre falo para os alunos que a gente nunca tem uma aula assim, né? Quando a gente começou com essa história de aulas remotas, são sempre conversas. Eu sempre falo, hoje o nosso encontro
para conversar sobre tal assunto. Então, eu acho que a gente tem que levar dessa forma para que permaneça, né? Eu acho que se estabeleça uma questão de tranquilidade mesmo, assim, a coisa que a gente está vivendo, assim, de ser tão estável, né, a situação. Então, eu acho que é desse jeito que tem que ser feito, né, da uma forma leve. Exato. Eu como professor de estágio, né, acompanhando meus alunos nas escolas e vendo a realidade, alguns professores relatam muito, né, aí eu lanço uma pergunta para vocês três, do distanciamento que eles sentem da universidade para com o nosso ensino básico, né? Isso é recorrente. E vendo que esses projetos estão chegando dentro da nossa... A Gerlane já trabalha, né, com o Cinema Consciência dentro dessas escolas. A Luana também tem as práticas bem efetivas dentro também dessas escolas. Então, seriam propostas, com o tempo, com o passar do tempo, estudadas pela gente docente da UEAP, para trazer para ocasionar essa aproximação entre esses professores, através tipo, de uma formação de professores, de mais práticas dentro, né, do conceito das escolas do ensino fundamental. E aí, quem se sentir à vontade para dar uma contribuição sobre isso, porque isso é um retorno, né, a esses professores. Eu posso começar falando aqui, mas tanto a professora Luana como a professora Gerlane também tem muito que contribuir com essa seu questionamento, porque é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, né? Até que ponto aquilo que eu venho fazendo realmente vai, de alguma forma, contribuir para a educação, vamos pensar assim, da Amazônia mapaense. Se eu pensar só em Macapá, eu vou estar me restringindo a um grupo social muito bem definido. Se eu vou para Santana, eu já tenho uma variação, já tem outras situações acontecendo lá em Santana, já são outras problemáticas, então já são outras questões. E poder ampliar isso para toda a Amazônia, a UEAP ela tem um privilégio muito grande, porque ela recebe alunos de várias regiões, tanto do Pará como do Amapá. Eu tive aluno de várias ilhas do Pará, trazem outras realidades, outras problemáticas. E, assim, essa minha experiência de me lançar, né, como professor voluntário, a professora Gerlane, ela acompanhou todo o início, né, eu contava para ela como é que era, tudinho. Foi realmente nessa perspectiva de podermos ter um diálogo bem atrelado à prática, né? Então, eu costumo muito valorizar a educação básica, o ensino básico, e aí tentando também buscar essas experiências mais concretas. Eu, muitas vezes, entrava na sala de aula e falava sobre o meu estágio, sobre a minha primeira experiência, e eu via que muitas vezes os alunos ficavam, poxa, mas, professor, o senhor está falando um negócio que aconteceu há 10 anos atrás? Eu falei, não, eu preciso trazer experiências novas. E aí, quando eu conheci essa realidade do carvão, eu me lancei ao ponto de que não, vocês querem professor de química? Então, eu estou aqui, vamos lá, se é isso que vocês querem. Então, vamos começar a trabalhar o ensino de química, mas vamos conversar sobre algumas coisas que a gente fala na universidade, que a gente vem pesquisando, e que, infelizmente, elas não chegam até os professores dessas escolas. E eu achei muito interessante a sua pontuação nesses pequenos cursos de formação continuada, mini curso, os próprios eventos também, que ajudam a gente a divulgar aquilo que a gente vem trabalhando, e é de fundamental importância pensarmos nessas pequenas formações. Hoje nós temos a especialização em ensino de ciência, que é uma forma que o professor ele pode ingressar ao ambiente acadêmico, e para a gente é uma riqueza imensa quando nós recebemos professores de educação básica nessas especializações. Claro, ter o aluno egresso ali, verdinho, um novo professor ali no mercado é muito bom, mas também ter professores que estão há 10, 15, 20 anos trabalhando na educação básica é uma riqueza imensa. Então, para a gente é uma oportunidade muito boa também de dialogar dentro do ambiente universitário, mas é importante sim a gente ter sempre esse alerta, né? Olha, eu estou aqui produzindo uma tecnologia muito legal aqui, eu trabalho com uma produção científica de ponta no meu laboratório. E como é que eu vou, de alguma forma, levar isso para as escolas aqui em Macapá? Como é que eu vou motivar o professor de ciência a trabalhar isso na aula dele? Aí é um desafio grande que a gente precisa estar conversando,
Eu consigo conversar isso muito bem com a Luana, com a Gerlaine, mas é bom que cada vez mais colegas possam sentar e conversar sobre isso. E assim, pegando o link, né, esse diálogo das práticas, do estágio, ele é muito importante, né? Eu lembro que desde que eu entrei na UEAP, a gente já vem dialogando, né, esse diálogo aberto lá no LAPEQUIM, né, tem um trabalho muito legal que a gente vem desenvolvendo, e práticas que já foram desenvolvidas com a professora Ângela, né, de levar palestras, de levar cursos de formação para a comunidade para além da universidade, né? Porque a gente organiza muito trabalho, ciclo de palestras. Eu lembro que eu tinha um evento que eu organizava todo semestre, né? Antes de começar essa minha fase de licença e tudo mais, ciclo de palestras e minicursos de ciências naturais da UEAP. E aí sempre tinha bastante atividade para os alunos da universidade, claro que sempre foi estendido, né, para outras pessoas, já tivemos exemplos de atividades que nós recebemos professores de outras instituições, alunos de outras instituições, do IFAP, da rede estadual, da rede particular. Eu lembro de uma palestra muito legal sobre redação científica, que foi uma das primeiras, né, desse ciclo, que quem ministrou foi o professor Marcelo. Eu participei da palestra, né, gente, muito bacana, foi, na verdade, um mini curso. Então, assim, professor, a gente tem essa vontade de se aproximar, sim, né, através das nossas práticas, com o próprio campo de estágio. Eu sempre procuro fazer isso com as meninas, né, e a gente troca bastante conhecimento, eu com a Luana, assim, Gê, como é que tá teu CTS, o que é que tu fez? Aí, lá na química eu trabalhei de tal forma, lá na prática de biologia, assim, na prática de química, o que é que tu acha disso? Aí a Luana gosta da elaboração dos jornais, ela tem umas ideias bem bacanas, assim, né, então a gente sempre tá procurando dialogar, e eu acho muito, muito bom, muito bonito isso, quando a comunidade de fora da universidade, ela consegue participar. A gente desenvolveu um trabalho bem legal na prática, eu não lembro qual foi das práticas da vida, eu não sei se foi prática 2, era na turma da tarde, sem ser agora essa turma nova, na turma 17, aquela turma que tem só meninas, eu acho que é a 17, né? E o Heraldo, só meninas e o Heraldo, né? Foram atividades muito bacanas que a gente foi ali para a Orla do Santo Inês desenvolver naquela comunidade, naquela escola, atividades de ciência, de levar o cinema para as salas de aulas do fundamental. Então, assim, a gente procura, assim, né? Eu acho que cada um à sua maneira, mas fazer essa aproximação, esse diálogo, né, dos saberes da universidade com os saberes que são vivenciados fora da universidade também. Eu acho que tem isso, a gente pode falar com a consciência tranquila. Eu acho que cada professor que está aqui nessa banca, eu vejo o grande esforço que esse Geofran faz para desenvolver as atividades de estágio, as atividades de prática, está com uma carga horária imensa e, olha, meu Deus do céu, tomara que tu fique com a gente assim por muito tempo, porque é uma alegria muito grande, né? A gente vê pessoas tão dispostas a contribuir, tão dispostas a ajudar mesmo. Então, se a professora Luana quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu acho que a Viviana falou alguma coisa bem interessante, aí eu vou passar para que os alunos agora possam também participar um pouquinho. Eu sei que eles estão ansiosos para falar. A Sandy, por exemplo, já me cutucou aqui. E tem alunos aí que estão querendo contribuir também para a nossa atividade. Vamos lá. Vou ler aqui a mensagem da Viviane, tá? E só para a gente concluir, porque esse questionamento que eu acabei fazendo para vocês é o questionamento que eu retruco sempre com uma pergunta. Vocês também procuraram a universidade? A resposta sempre é uma negação. Não. Eu digo, às vezes não é a universidade que está longe, é vocês que estão se distanciando. A universidade está de portas abertas para sempre receber. Então, já tem alguns professores que eu acho que, com o passar do tempo, vão procurar, mas era para a gente dar essa resposta realmente, porque eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo como vocês trabalham, como vocês tentam levar esses programas, mas a escola em si é que ficou fora. Era para a gente só dar essa resposta.
para a nossa sociedade. Tá? Então, a Viviane fala assim, Viviana, estou em uma vibe que procura enxergar os dois lados da realidade. E com a pandemia, podemos observar que o processo educacional não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Ela abre aqui um parêntese, embora o Brasil deixe a desejar no investimento em pesquisas científicas, mas pude visualizar uma possibilidade de melhoria na educação brasileira, visto que os professores estão se qualificando para que a aprendizagem dos seus alunos seja significativa. E ela continua, vejo uma grande possibilidade de implementação de mídias digitais como recurso didático, como, por exemplo, a utilização de jogos como recurso da aprendizagem, a sala de aula invertida, dentre outras alternativas que, com certeza, trazem inovação para os alunos. E aí, acho que ela quer ver o ponto de vista de vocês, professores, ou é só uma contribuição, Viviana? Boa tarde. É porque, assim, a gente vê que as mídias digitais, eu pude perceber muito isso em várias outras regiões do país. É muito comum utilizar elas no Sudeste e no Sul. Inclusive, até minha irmã estava lendo um artigo que retratava isso, que aqui no estado, embora a realidade da região Norte e a Nordeste, ela se encontra deficitária, né? Porque, embora os professores tentem fazer a implementação, muitos acabam não conseguindo alcançar os objetivos que eles propuseram, porque faltou o treinamento, a qualificação. Mas eu também vejo que a maioria dos professores, eles tentam, sim, eles se esforçam, eles se qualificam, muitos procuram continuar a formação, né, educação continuada, para poder trazer uma melhoria no processo de aprendizagem para os alunos. Então, até mesmo no meu estágio, quando eu cursei o estágio, eu fiquei, sim, senti, porque foi na modalidade remota, mas eu tentei me esforçar ao máximo para fazer com que os meus alunos, eles pudessem aprender. Eu já trago até um leque com uma pergunta que eu tenho aqui, porque a gente sabe que ensinar é um desafio e tanto. Mesmo antes da pandemia, já era muito complicado ensinar, ainda mais aqui no Brasil, né, que o ensino não é um dos melhores apresentado, né? Então, eu falo assim, nós como professores, como a gente pode superar os impasses que eles surgiram mediante essa nova realidade escolar, principalmente no que se refere à avaliação. Porque a pandemia, ela possibilitou que, na verdade, ela fez com que houvesse esse distanciamento entre o professor e o aluno. Então, não tem uma eficiência na comunicação entre as partes envolvidas. Aí eu falo assim, eu me questiono, né? Como que eu vou saber se o meu aluno, de fato, ele pôde aprender? Como que eu vou diagnosticar se, de fato, a aprendizagem ela ocorreu, se eu nem mesmo conheço o meu aluno? Eu nunca vi o meu aluno, não sei nem como é o rosto dele, não conheço a realidade do meu aluno. Então, eu questiono isso. Como que a gente pode superar esses desafios que a pandemia ela nos trouxe nas escolas em relação à avaliação dos nossos alunos? Fiquem à vontade. Isso. Eu ia perguntar se ela quer direcionar ou vai ficar à vontade. Todos podem contribuir de alguma forma, porque, né, é sempre bom a gente estar recolhendo essas informações para poder tentar melhorar, né, a nossa prática e a nossa realidade em sala de aula e como pessoas também. Pronto, então, os professores, o professor Ramon, a professora Gerlane, a professora Luana, quem se sentiu à vontade de responder, fique à vontade. Pois é, Viviane, você toca em um ponto-chave, né? Poder estar citando aqui várias teorias da aprendizagem que ajudam a gente e sempre pontua, né, a importância dessa relação, né, professor-aluno, de você estar sempre desenvolvendo, tentando romper com essa lógica, né, do sujeito e o objeto. E aí o aluno é aquele ser que também pensa, que também produz, que também desenvolve. E aí como é que você vai fazer isso virtualmente? E aí eu me deparo muitas vezes com as redes sociais, onde a pessoa é quem ela quiser ser ali naquela rede social. E na sala de aula também ela pode ser quem ela quiser ser. Ah, mas e presencialmente? A pessoa não pode também assumir um personagem? Pode, mas assumir um personagem durante o ano todo
é mais difícil, né? Presencialmente ali. Então, Viviane, o que é que eu faço? A semana passada eu trabalhei com a turma de instrumentação e eu pedia para que eles me falassem um pouco sobre eles, né? Eu comecei falando sobre mim, lendo um memorial, um pouco da minha vida, da minha questão profissional, tudinho, e da minha questão escolar e acadêmica, e principalmente da graduação, e pedi para que eles me falassem um pouco sobre eles também. É suficiente? É uma tentativa, né? Então, como a professora Luana mesmo falou, nós precisamos, diante do cenário, tentar encontrar saídas para que essa interação possa acontecer, de solicitar trabalhos em grupos. Eu costumava me encontrar com os alunos, 3, 4 representantes de um grupo, depois da aula, para conversarmos sobre o trabalho e orientar. Então, eu faço isso em umas salas separadas. Eu dou uma atividade, aí vamos elaborar uma oficina temática. Aí, na próxima semana, eu separo com os alunos, eles divido em 5, 6 grupos e destino 30 minutos para eles, para aquele grupo. E aí, como a sala é menorzinha, eu falo, bom, gente, só estamos aqui nós 4 agora. Podemos ligar a câmera, pelo menos, para eu saber quem é você, porque eu não sei se é você se é você que está aqui. E aí, assim, são movimentos que acontecem, claro, sempre naquela liberdade. Professor, eu estou aqui com meus dados aqui, se eu abrir a câmera não vai dar, porque o meu pacote é pequeno, tal. Então, assim, tem essa realidade também que a gente precisa também estar respeitando. Mas eu posso abrir a câmera, então por que não abrir a câmera para a gente poder conversar um pouco melhor? E assim, Viviane, eu trago esses exemplos bem pontuais, mas é uma dificuldade imensa que nós encontramos na realidade. Nessa experiência das escolas, famílias, todo o material que lhe era enviado, nós enviávamos também um questionário socioeconômico, onde o jovem precisava escrever sobre a sua comunidade. E aí foi quando surgiram outras temáticas, a traíra, falar sobre a madeira, surgiu desses dados que nós levantamos e observamos que eram temáticas em comum a esses alunos. Então, foi uma forma de tentar, diante do cenário que nós estávamos vivendo, poder criar uma relação virtual, né? Mas, assim, o desafio ainda continua muito grande e a gente precisa realmente, diante do cenário, buscando essas pequenas alternativas, claro, sempre na liberdade para deixar o outro também livre, sem estar impondo nada, mas se a sala está fechada ali, como eu faço, com 4 alunos na sala, então, por que não ficarmos mais livres e poder falar do que vocês estão pensando no seu trabalho que você está produzindo com o seu grupo. Então, Viviane, eu faço essa fala um pouco mais geral e trago esses pequenos exemplos para que a gente possa começar a pensar junto. Eu também peço a vocês também que me ajudem a pensarmos juntos, para que a gente possa estar produzindo estratégias, metodologias virtuais, né, que ajudem a gente a realmente ensinar um ensino de ciência e essa relação sujeito e objeto seja cada vez mais deixada de lado. Ramon, a tua fala me lembrou um pouco os anos iniciais, né? Quando a gente voltava das férias e quando tinha começo de ano, principalmente, né? A professora pedia para a gente escrever uma redação. Em julho era sobre como foi as nossas férias, né? E a minha não tinha nada para contar, porque eu nunca viajava, vivi internada, né? Diz que isso não mudou muito, né? E no começo do ano era uma redação, quem sou eu, né? Quem sou eu? Fale um pouco de você. E assim, eu não sei se algum de vocês, né? Não precisa falar se sim ou se não, mas eu não sei se algum de vocês já fez psicoterapia. O quanto que é difícil para um adulto falar de si. O quanto que é difícil a gente falar, por exemplo, a gente consegue enxergar muito bem os nossos defeitos, né? Eu sou uma pessoa impaciente, isso e aquilo, mas dificilmente a gente consegue enxergar as nossas qualidades. Se mandarem a gente listar, como uma pessoa que faz psicoterapia, né? Eu tenho feito esse movimento de reflexão, de autorreflexão, né? E se mandarem a gente listar 10 características negativas, a gente consegue listar rapidinho sobre a gente. Eu sou impaciente, eu me estresso com facilidade, isso e aquilo, a gente consegue mencionar rapidinho. Agora, se a gente for
falar sobre as características boas, né? Eu não sei se a gente fica encabulado de falar sobre a gente. Essa fala do Ramon me levou assim, a uma viagem nessas séries iniciais, quando a professora pedia para a gente escrever uma redação falando sobre quem nós somos, né? E eu ficava completamente, desde já, eu ficava completamente encabulada. Essa palavra é muito antiga, né? Mas eu ficava completamente assim, sem jeito. Mas sabe que eu acho que isso é uma estratégia até legal hoje, nessa realidade, porque, por exemplo, essa turma da tarde, da Sandy, nós não tivemos nós não tivemos tempo de nos conhecer, eles não tiveram tempo de conhecer as metodologias de prática, né, em si. A gente começou com o texto, aí começou a pandemia, parou tudo e ficou por aquilo, né? E aí reiniciou, começou do zero, aí já entrou com outro professor, que foi ou a Luana ou o Silvia. Eu não lembro qual foi dos dois, mas eu acho que é a Luana. E aí, assim, a gente não começou com uma relação legal de se apresentar, de se conhecer, de falar um pouco de si, de eu saber. Quem eu conhecia da turma era só a Sandy, das reuniões do colegiado, e de orientação prévia, de ser, enfim, para não alongar muito a fala, eu acho interessante a gente não precisar escrever uma redação falando de si, mas que eles falassem, né? Eu acho até que eu estou sendo repetitiva, né? Porque o Ramon já falou isso, mas que a gente pudesse conhecer isso como uma reflexão de que eu não faço no começo das minhas aulas, assim, nas presenciais. Eu vou conhecendo os alunos no passado semestre, né? Uma carga horária muito alta, disciplina de prática, disciplina de estágio, a gente tem uma carga horária alta e a gente tem um tempo bacana para conhecer melhor os alunos. E, de alguma forma, eles vinham, eles conversavam bastante sobre a realidade deles, porque, na verdade, eles conhecem muito mais a gente do que a gente sabe alguma coisa sobre eles. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou mãe da Ariel, isso aí todo mundo sabe, mas, assim, de lá eu já sei quem é mãe, por exemplo, a Rosângela, porque eu já conheço a Rosângela, que ela foi minha aluna em momentos anteriores. E fazendo uma autorreflexão, eu acho bem importante a gente dar esse espaço para o aluno se apresentar, né? Se ele não ficar muito à vontade para falar, que ele escreva realmente, professor, eu não gosto muito de aparecer, eu fico encabulada, e eu confesso para vocês que eu também fico, principalmente por causa desse meu cabelo, né, que não se ajeitou mais nessa pandemia. Eu saio de casa só o necessário mesmo, mas a gente deixar o aluno à vontade, né, da melhor forma possível. E eu vi uma pergunta aqui no chat, diz que me antecipando, né, eu não sei se algum de vocês vai querer comentar, que eu achei bem interessante, que a Lohana, ela está perguntando como realizar a aproximação do ambiente com a escola, né? Que ela relata que a pessoa não conhecia o IEPA. O IEPA é ao lado do Bioparque. E eu vejo os professores terem umas iniciativas muito legais. Eu posso até estar sendo repetitiva de novo, mas eu já vi a professora Luana levar os meninos para lá, para o Bioparque. Eu já vi a professora Débora levar os meninos para o Bioparque. E aí, aproveitando, o professor Luciano também já levou os alunos para o Bioparque. E aí, aproveitando essa fala, a comunicação científica, ela não é só a gente falar dos anais, do simpósio nacional, não sei do que, do encontro nacional de ensino de ciências e tudo mais. Não, a comunicação científica, ela vai além disso, né? É a gente conseguir mostrar para os nossos alunos de uma forma que eles consigam levar para a comunidade que ele vai trabalhar, ou a gente, nas nossas práticas de pesquisa ou de extensão, a gente levar para essa comunidade, apresentar o que tem aqui, o que está sendo feito aqui. E eu gosto muito quando o Ramon usa esse termo Amazônia Amapaense, porque ele é bem inclusivo, ele é um termo que ele engloba várias realidades, eu acho isso muito bacana, e quando a gente faz essa divulgação científica, não apenas falando do fulano lá dos Estados Unidos, do ciclano, de grande renome internacional, não, a gente cita os pesquisadores locais. Por que eu não falo dos nossos pesquisadores aqui da UEAP, aqui da UFPA, né? Eu tenho muito orgulho de ter estudado na UFPA, de ter tido professores excelentes, assim como a Luana do Bionorte também, né? O Ramon
Ramon da UNB. Então, aqui no UFPA, a gente não precisa ir para longe para dizer que nós temos grandes pesquisadores. A professora Silvia Chaves, ela tem uma produção linda, maravilhosa. Silvia Nogueira Chaves, ela procura fazer essa aproximação da arte com o ensino, né? Ela é bióloga. Nós temos a professora Maria dos Remédios de Brito, que ela é do ICA, do Instituto de Ciências e Arte lá da UFPA. Também, assim, ela tem uma pesquisa linda. Então, nós temos várias referências locais, regionais, nacionais. Eu sempre falo do Chassot, né? Porque eu, assim, super chassozete, super fã do Chassot. Mas nós temos outros grandes pesquisadores aqui, né? Na nossa região, no nosso estado. Eu acho muito legal a gente fazer a divulgação desses trabalhos, né? A divulgação científica, ela não precisa ser só nos eventos, ela é boca a boca, ela é sala de aula, e eu já proponho aqui, professor Silgefran, Ramon, Luana, para a gente chamar outros coleguinhas, outros companheiros de trabalho, para a gente fazer novas mesas redondas, novas rodas de conversa, para a gente falar mais, porque a gente não conhece o trabalho um do outro, né? Se tu me perguntares, Gerlane, com que o Silgefran trabalha, eu vou ficar... Eu não sei. Eu sei que ele trabalha com prática, com estágio. A Luana, eu sei o que ela fez no doutorado dela, porque eu assisti a defesa dela, mas não me pergunto o que ela fez no mestrado, porque eu não sei. O Ramon não, porque além dessa ponte do trabalho, a gente já tem uma amizade, né? A gente se conheceu em Sergipe, em 2010 e tudo, a gente já tem uma amizade mais antiga. Eu conheço o Ramon desde que eu era estudante de mestrado ainda, então foi uma alegria muito grande quando eu vim para o EAP, o Ramon era professor daqui, nossa, a gente sempre teve um diálogo muito bom, mas eu proponho, assim, para a gente fazer uma apresentação, né? O que é que a gente está pesquisando, o que é que a gente anda fazendo. Eu estou super parada, esse ano eu estou sendo só mãe e tentando cuidar um pouquinho da minha saúde, né? Mas, assim, eu sinto falta de estar no Cinema Consciência, de estar publicando, de estar pesquisando, e eu fico super feliz quando eu tenho esses convites, porque apesar da correria, a gente dá um jeito. Olha, daqui a pouco eu já tenho que sair, levar a neném para terapia e tudo, mas eu fico super satisfeita, porque para mim falar de ciência é uma grande alegria, é uma grande satisfação, e sempre eu vou ficar muito feliz, porque a ciência diz que eu não escolhi a ciência me escolheu. Ó. Enfim, gente, eu vou deixar vocês falarem, senão eu começar a falar bobagem aqui. Gente, a gente vai passar só para a pergunta da Lohana, né? A professora Gerlane já respondeu a pergunta da Lohana. Não sei se a Luana e o professor Ramon têm alguma consideração. Tranquilo, a gente passa só para a pergunta da Rosângela e a gente finaliza a nossa roda de conversa, tá? Então, a Rosângela, ela pergunta assim, interessante a utilização de cartilhas, né, e etc., para alcançar as pessoas da comunidade com conhecimento científico. Penso que poderia ter mais projetos que pudessem alcançar um raio maior de pessoas, com ênfase nos professores e alunos do ensino básico, buscando levar o maior conhecimento científico para o público maior. A contribuição dela para a nossa fala. Professora Luana, professor Ramon, quer fazer alguma contribuição? Tá tranquilo? Bom, só porque assim, a pandemia, primeiro ela jogou a gente em um buraco muito estranho. Aí depois de um tempo a gente saiu dele e agora nós estamos voltando realmente a respirar novamente. E nesse processo de respirar novamente, eu também fiz um processo de poder, como fosse uma regressão mesmo, analisar as primeiras atividades que nós desenvolvemos na UEAP. E eu também, ultimamente, venho trabalhando na elaboração do projeto do Laboratório Pedagógico de Química, porque eu preciso... o laboratório ele existe desde 2014, mas nós temos poucos registros dele na universidade. Então, a gente precisa documentar ele e deixar ele institucionalizado, senão ele vai ficar só no mundo das ideias. Então, e uma das ações que nós realizamos em 2016, 2017, foi a elaboração de oficinas temáticas. Essas oficinas elas foram elaboradas em parceria com os professores de prática docente, e tivemos um momento que fomos até o Barão do Rio Branco, fomos em uma escola em Santana, e em outras escolas, no Tiradentes, em outras escolas da região, para poder divulgar essas oficinas temáticas. Então,
essa realidade que eu trouxe para vocês das EFAs foi aquilo que eu me dediquei nos últimos anos por questão da pesquisa do doutorado. Mas a realidade da educação básica, e quando eu falo assim, o ensino da educação básica, como eu falei, como a professora Gelane falou, né, na Amazônia Amapaense. Então, eu estou preocupado com toda a comunidade escolar da região. Aquele contexto específico que eu trago para vocês aqui é para mostrar para vocês que tá conectado ou não está conectado em uma rede, isso é muitas vezes utilizado como desculpa para não fazer as coisas, mas a gente pode tentar ir buscar outras formas de comunicação que nós temos na Amazônia. Mas, assim, as escolas mais próximas da UEAP, assim, nós sempre temos trabalhos, oficinas, principalmente oficinas temáticas, que os professores parceiros das escolas liberam um espaço da sua aula para que a gente possa estar desenvolvendo algum trabalho com os alunos. Então, assim, é importante demais termos essa visão ampliada e enxergarmos a educação amapaense. E, por que não, esses contextos dialoguem entre eles? Então, o pessoal da escola lá do Carvão conhece um pouco a realidade das escolas da região mais central. E esse diálogo, quem sabe, quando tudo pudermos nos encontrar presencialmente, né, possamos propor alguma coisa, né, uma roda de conversa com professores dessas escolas, onde eles possam relatar cada uma a sua realidade. E isso vai ser uma riqueza tremenda. Eu vou gravar, provavelmente, para poder depois assistir e ver e conhecer mais cada realidade de cada escola no nosso contexto amazônico. Então, é isso. Obrigado pela colocação e pela pergunta. Essas perguntas, elas ajudam a gente, essas falas, essas afirmações, elas ajudam a gente a poder pensar além da nossa sala de aula. E, assim, está sendo um momento muito bom aqui com vocês, de muito aprendizado. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Certo, gente. Só tenho a agradecer, primeiramente, ao convite da professora Luana para mediar essa mesa, né? A contribuição de vocês, que acaba também me contribuindo como docente, né? Sendo novato ainda no ensino de ciência, na prática do ensino de ciência, me fortaleceu muito algumas ideias que tenho para também tentar pôr em prática, né? Eu agradeço a todos que participaram dessa roda de conversa, né? Professor Ramon, a professora Gerlane, a professora Luana, a turma, por ter participado com suas contribuições. E a gente encerra aqui o nosso momento de conversação. Tá? Um abraço a todos.